Treinando o observador em manifestar a vida é um treinamento diário, contínuo, constante e que não pode ter é, não pode ter medo, né? Tem que ter cautela às vezes, né? Porque isso, aqui no Poder do Agora, que a gente vai ler agora, pode se tornar um vício. O vício e a busca da plenitude, né? Tudo, dependendo da forma distorcida que estiver, pode. A gente tem que tomar cuidado. Por que nos viciamos na outra pessoa? O desejo de ter relacionamento amoroso é universal porque as pessoas acreditam que a paixão, o amor, pode libertá-las do medo, da necessidade e do vazio que fazem parte da condição humana em seu estado de pecado e não iluminação. Existe uma dimensão física e outra psicológica para esse estado. No nível físico, é óbvio que não somos um todo, nem jamais seremos. Cada um de nós é homem ou mulher, o que vale dizer uma metade de um todo. Nesse nível, o desejo de ser completo, de retornar à unidade, se manifesta através da atração entre homem e mulher. É um, é um impulso quase irresistível de união com a polaridade oposta de energia. A raiz desse impulso físico é espiritual, porque nele está o desejo ardente do fim de uma dualidade, de um retorno ao estado de completude. A união sexual é o mais perto que podemos chegar deste estado no nível físico. Essa é a razão pela qual ela é a experiência mais satisfatória que o reino físico pode nos oferecer. Mas a união sexual não passa de um lampejo breve de plenitude, um instante abençoado. Enquanto ela for inconscientemente vista como um meio de salvação, você a verá como o fim da dualidade, no nível da forma, um lugar onde ela não pode ser encontrada. Você teve um lampejo de paraíso, mas não pode ficar ali, e se percebe de novo um corpo separado. No nível psicológico, a sensação de falta, de não estar completo, é até maior do que no nível físico. Enquanto houver uma identificação com a mente, o sentido do eu interior é dado pelas coisas externas. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com você realmente é. Isso significa que você extrai o sentido de quem você é de coisas que não têm nada a ver com quem você realmente é, como o seu papel na sociedade, suas propriedades, suas aparências externas, seus sucessos e fracassos, seus sistemas de crenças, etc. Esse eu inferior falso, o ego, construído pela mente, sente-se vulnerável, inseguro e está sempre em busca de coisas novas com as quais se identificar, para obter a sensação de que ele existe. Mas nada é suficiente para lhe dar uma satisfação duradoura. O medo permanece, a sensação de falta e de necessidade permanece. Então acontece aquele relacionamento especial. Parece ser a resposta para todos os problemas do ego. Parece preencher todas as nossas necessidades. Todas aquelas outras coisas das quais você tinha extraído o sentido do eu interior se tornam relativamente insignificantes. Você agora tem um ponto focal que substitui todos os outros, que dá sentido à sua vida e até define a sua identidade, a pessoa por quem você se apaixonou. Você não é mais um fragmento isolado em um mundo insensível. Seu mundo agora tem um centro, a pessoa amada. O fato de que o centro está fora de você e, portanto, você ainda tem um sentido do eu interior derivado das coisas externas parece não importar muito num primeiro momento. O que importa é que aquelas sensações de medo, falta, vazio e insatisfação não estão mais presentes. Ou será que não estão? Será que elas desapareceram ou continuam a existir por debaixo da aparente felicidade?
Se em seus relacionamentos você vivenciou tanto o amor quanto o seu oposto, então é possível que você esteja confundindo o apego do ego, a dependência com o amor. Não se pode amar alguém em um momento e atacar essa pessoa no momento seguinte. O verdadeiro amor não tem oposto. Se o seu amor tem oposto, então não é amor, mas uma grande necessidade do ego de obter um sentido mais profundo e mais completo do eu interior. Uma necessidade que a pessoa preenche temporariamente. É uma forma de substituição que o ego encontrou, e por um curto período ela parece ser mesmo a salvação. Chega então um momento em que o outro passa a se comportar de um modo que deixa de preencher as nossas necessidades, ou melhor, as necessidades do nosso ego. As sensações de medo, sofrimento e falta que estavam encobertas pelo relacionamento amoroso voltam a aparecer. Como acontece com qualquer vício, ficam muito bem enquanto a droga está disponível, mas chega um momento em que a droga não funciona mais. Quando essa dolorosa sensação de medo essas sensações de medo reaparecem, nós a sentimos mais forte do que antes e passamos a ver o outro como a causa de todas essas sensações. Isso significa que estamos projetando no outro essas sensações. Por isso, nós o agredimos com toda a violência que é parte do nosso sofrimento. Essa agressão pode despertar o sofrimento do outro, que é induzido a contra-atacar. Neste ponto, o ego ainda está inconscientemente esperando que a agressão ou a tentativa de manipulação seja suficiente para levar o outro a mudar o comportamento, de forma que possa usá-lo de novo para encobrir seu sofrimento. Todo vício surge de uma recusa inconsciente de encararmos nossos próprios sofrimentos. Todo vício começa no sofrimento e termina nele. Qualquer que seja o vício, álcool, comida, drogas, legais ou ilegais, ou mesmo uma pessoa, ela é um meio que usamos para encobrir o sofrimento. Essa é a razão porque, passada a euforia inicial, existe tanta infelicidade, tanto sofrimento nos relacionamentos íntimos. Eles não causam o sofrimento e a infelicidade. Eles trazem à superfície o sofrimento e a infelicidade que já estão dentro de nós. Todo vício faz isso. Todo vício chega a um ponto em que já não funciona mais para nós e então sentimos o sofrimento mais forte do que nunca. Essa é uma razão pela qual muitas pessoas estão sempre tentando escapar do momento presente e buscando algum tipo de salvação no futuro. A primeira coisa que devem encontrar, caso focalizem a atenção no agora, é o próprio sofrimento que carregam, e é isso que mais temem. Se ao menos soubessem como, no agora, é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento, que dissolve o passado. Se ao menos soubessem que no agora é fácil acessar o poder da presença que dissolve o passado e o sofrimento. Se ao mesmo menos soubessem como estão perto da própria realidade, como estão perto de Deus. Evitar se relacionar com uma tentativa de evitar o sofrimento também não é a resposta. O sofrimento está lá de qualquer jeito. 3 relacionamentos infelizes em alguns anos têm mais probabilidade de forçar você a acordar do que 3 anos em uma ilha deserta ou trancafiado em seu quarto. Mas se você pudesse colocar uma presença intensa em sua solidão, isso também funcionaria para você. Eu tenho uma vivência em relacionamento aos vícios, né? Eu tive muitos vícios no passado. Muitos, 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 muitos. Hoje eu tenho outros. Na verdade, estou refinando, me refinando e vai eliminando os vícios, né? Mas no passado eu tinha muitos, muitos vícios. E teve um momento em que eu precisei romper com alguns vícios e eu fui morar na Europa, né? E na Europa tudo se desconstruiu. Então, e ali eu tive que ficar muito atento,
eu tive que entrar num estado diferente. Eu tive que me descobrir, me reinventar, me redescobrir. Era uma euforia diária, né? Era uma alimentação de vida, de eu me sinto vivo diariamente. Era incrível. Era incrível. Foi um ano assim que era intenso, tudo. Era tudo muito intenso pra mim, né? E ao mesmo tempo, eu tive que me deparar com medos, com vícios, com sombras. Me deparei com muita coisa. Chorei demais. Chorei largado. Chorei. Me libertei. Alguns voltaram, ficaram comigo, estão comigo. Outros eu consegui transpor, transcender. Mas é muito importante que cada vez que a gente consegue transcender um vício, cada vez que a gente consegue olhar de frente para aquele sofrimento, aceitar e, e entendi, trazer essa compreensão, trazer esse tratamento, né, do sofrimento, para que não manifeste mais o vício, a gente vai se tornando pessoas mais pacíficas. Eu falo muito que toda a agressão ela se origina de um problema interno, de algo que a gente não quer resolver, de algo que a gente não quer aceitar, né? E com certeza isso está ligado a um nível de sofrimento, a um sofrimento que nós carregamos, né? Então, quando a gente começa a, de alguma forma, desenvolver esse processo de tratamento e de acolhimento desse sofrimento, de ressignificação do sofrimento, de transformar esse sofrimento, de dissolver esse sofrimento, de dissolver os vícios, de ressignificar os hábitos, trazer hábitos mais saudáveis e ir construindo uma vida saudável, madura, adulta, né? Uma vida madura, um adulto maduro, a gente vai se tornando menos violento. A gente vai se tornando mais atento às até pequenas violências, violências de fala, violências de gesto, violências de posições, né? Violências de ações, né? Que a gente não toma. Então a gente vai se tornando mais atento a isso, né? E então é muito importante a gente ter esta busca para que não nos tornemos tão violentos, para que a gente dissolva muito dessas violências, né? E as coisas vão se tornando naturais, as relações vão se tornando saudáveis, as relações vão se tornando naturais. E também a gente vai abrindo espaço para que o outro diga também situações em que talvez a gente agrediu, a gente foi violento e a gente não percebeu. A gente vai abrindo espaço, porque quando a gente está nesse processo de busca, de querer, de realmente se comprometer com o verdadeiro eu, né, como a gente leu na Eva Perracos, se comprometer com esse eu verdadeiro, com esse não manifesto, se comprometer com essa essência, a gente também tem que abrir espaço para que às vezes o outro diga pra gente, fala assim, olha, eu não gostei daquele comportamento que você teve comigo, isso me agrediu, me trou é uma ferida minha, isso me agrediu, eu vou pedir pra você não fazer mais. E aí que você começa, peraí, se eu fiz isso com essa pessoa, eu posso fazer isso com outras pessoas. O vício traz isso, o vício traz um processo de agressão constante. Então, abandonar os vícios, ou tratar os vícios, é uma busca interna de conexão com com esse eu verdadeiro que nós somos. E a gente tem necessidade de manifestar. É uma vida que a gente tem necessidade de manifestar. Aí o ego, ele acaba não querendo tanto sentir eu existo. Entendeu? Ele começa a compreender que ele existe. Ele para de querer existir, sentir que existe.